Hoje a gente está encerrando a nossa série, A Mesa, e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a mesa do Pai. Jesus era uma pessoa que valoriza muito a mesa. A gente vai ver em vários textos bíblicos Jesus sentado à mesa com os seus discípulos, sentado à mesa com outras pessoas, investindo tempo na mesa. É tão claro quanto Jesus valoriza a mesa, quanto ele é uma pessoa de mesa, que ele deixou a ceia como um memorial para nós, para a gente nunca esquecer dele. Ele disse: façam isso em memória de mim. Então, a mesa é algo muito importante, muito precioso. Jesus sentou à mesa com grandes e com pequenos. Jesus sentou à mesa com ricos e com pobres. Jesus sentou na mesa com gente comum e com gente importante. Jesus sentou à mesa com várias pessoas, porque na mesa nós somos todos nivelados. Na mesa nós estamos todos no mesmo nível. Está todo mundo se vendo na mesma altura, na mesma proporção, olho no olho, comendo do mesmo pão. As nossas diferenças, elas acabam na mesa. As nossas frustrações, os nossos problemas, eles encerram na mesa. E por isso Jesus fazia tanta questão de sentar à mesa, porque na mesa nós revelamos quem realmente nós somos. Na mesa nós somos devolvidos a nossa verdadeira identidade. E eu quero falar com vocês de alguns episódios que a Bíblia cita, onde Jesus esteve na mesa. E o primeiro deles está lá em Lucas, capítulo 14. Esse texto fala que Jesus foi convidado um dia para ir comer na casa de um fariseu muito importante. De um homem que era muito importante na sociedade, não só entre os religiosos. E a Bíblia diz que todo mundo observava Jesus quando Jesus chegou. Mas Jesus observava os convidados. Eu não vou ter tempo para ler todo o texto, mas o texto vai dizer que Jesus observava como eles escolhiam os lugares de honra para sentar. Todo mundo sabia que tinha gente importante ali. Todo mundo sabia que era um jantar onde só os nobres tinham sido convidados, mas ninguém queria sair por baixo. Era como se, eu lendo esse texto, eu imaginei a cena como se o homem mais famoso do mundo, eu fui pesquisar quem era, o The Rock, by the way. Era como se o The Rock chegasse no Palácio de Buckingham, sei lá, na casa da rainha. Tava só gente importante, só a realeza, só gente chique, mas quando o The Rock chegou, todas as atenções se voltaram para ele. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui com Jesus. Jesus chegou e ele se tornou o centro das atenções. E naquela época, e aí Jesus começa a ver que todo mundo queria o lugar de honra. Todo mundo queria sentar e mostrar que era importante, que era um mestre, sei lá, queria mostrar os seus degrees. Mas Jesus chama os discípulos no canto e ele dá um ensino tão precioso para aqueles discípulos. Ele fala assim: olha, quando vocês forem convidados para um banquete, não ocupem o lugar de honra. Porque pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. E aí vão ter que chegar para você e dizer para você: sai daí, porque alguém mais importante vai ter que sentar nesse lugar e você vai passar uma baita de uma vergonha. Então se preocupe quando você for convidado em ocupar o lugar menos importante, para que aquele que te convidou possa olhar e dizer assim: amigo, esse lugar é muito pequeno para você. Vem cá, que eu vou te levar para sentar no lugar de honra. Jesus ensinou para os discípulos, diante daquela cena, qual que era o protocolo da mesa do Pai. Tem muita gente que fala que etiqueta, que table manners, é uma coisa muito chata, é antiquado, não tem nada a ver. Mas a verdade é que em toda mesa existe um protocolo. E na mesa do Pai não é diferente. Vocês lembram daquela cena do filme do Titanic? Quando o Jack entra no restaurante e ele olha assim, tem um monte de talher. Todo mundo já assistiu esse filme, né? Pelo amor de Deus. Mentira que vocês não assistiram. Vão assistir depois. Aí, ele olha e tem um monte de talher, assim, um do lado do outro, e ele não sabe o que fazer, ele não sabe por onde começar.
Quantas vezes nós sentamos em mesas, nós entramos em ambientes e a gente não sabe como se portar. E Jesus estava ensinando aqui aos discípulos: ei, gente, deixa eu ensinar para vocês. Na mesa do Pai tem um protocolo. Na mesa do Pai tem uma ordem das coisas. Muita gente quer ser valorizado, muita gente quer ser honrado, muita gente quer ser reconhecido, quer ser visto, quer ser notado, quer ser aplaudido, mas não é no seu orgulho, não é com os seus diplomas, não é com a sua aparência de santidade, não é com a sua falsa humildade que você vai sentar nesse lugar. O protocolo da mesa do Pai, a ordem é: se humilhe primeiro. E é tão interessante isso, porque naquela época a mesa não era igual à nossa mesa agora. A mesa naquela época era como se fosse um U. E eles tinham alguns sofás e as pessoas sentavam assim, deitadas. Eu não vou deitar, né? Mas vocês vão imaginar. Deitada assim em cima do braço esquerdo. Então, do lado direito sentava o dono da casa. Nesse canto aqui, sentavam os donos da casa. No meio era o lugar de honra, que ele sentava e comia. E aqui na esquerda ficavam os convidados que eram menos importantes, vamos dizer assim, né? A geral sentava aqui na esquerda. E esse lugar da esquerda era muito desprivilegiado, porque imagina, o cara que estava aqui, o convidado de honra, ele está sentado aqui, sobre o braço esquerdo, comendo, então ele está de frente para os donos da casa, para o host, mas ele está de costa para os demais convidados. Então os outros convidados não conseguiam entrar na conversa. O lugar de honra, por ser no meio, era um lugar também de uma vista privilegiada, dependendo do design da casa. Ele tinha view para o jardim, ou então para um quadro muito bonito. O lugar de honra era o lugar onde eles eram servidos primeiro. Então, todo mundo queria esse lugar aqui, porque quando... E ele ficava sempre de frente para a porta. Então, quando alguém chegava, a primeira pessoa, o primeiro rosto que alguém chegasse ia ver era de quem estava naquele lugar. Por isso, eles brigavam tanto por essa posição. Mas Jesus olha e diz: não, gente, não briguem por esse lugar. E é interessante porque tem outro texto, lá em Lucas 22, que era um outro dia. Jesus estava sentado na mesa com os discípulos, jantando com eles, e os discípulos começaram a perguntar quem que era o maior. Jesus estava ali, no lugar de honra, os discípulos ao redor, e eles perguntando entre eles quem que é o maior, quem que é o mais importante aqui da gente, por que a gente... E eles discutindo entre si, Jesus olha para eles e faz uma pergunta. Jesus diz assim: quem que é o maior? O que está na mesa ou o que serve? Não é o que está na mesa? Eles responderam: é, Senhor. Aí Jesus olha para eles e fala assim: mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Tapa bem bonito, né? De luva, com classe. O protocolo do mundo diz assim: mostre os seus diplomas na parede. Diga para todo mundo que você tem dinheiro, que você é grande, com a sua casa bonita, com o seu banquete muito farto. Sente-se no lugar de honra e tenha servos para servi-lo. Seja servido primeiro. O protocolo do céu, não. O protocolo do céu diz: ocupe o lugar menos importante. Seja o menor. Seja servo. Essa é a ordem da mesa do Pai. Quer ser grande? Seja o menor. Quer ser servido? Sirva. Quer ser honrado? Honre. Quer ser o primeiro? Seja o último. Parece uma incógnita, um paradoxo na nossa cabeça humana, natural, que não consegue muitas vezes compreender a realidade espiritual, a realidade celestial. Mas um dia Jesus, para exemplificar isso que ele estava ensinando para os discípulos, ele estava na casa e a Bíblia diz em João 13 que estava sendo servido o jantar. E aí Jesus se levanta e ele tira a sua capa, ele coloca uma toalha em volta da cintura e a Bíblia diz que ele pega uma bacia e ele vai para lavar os pés dos discípulos. Pedro olha para ele e diz: Senhor, você vai lavar os meus pés? Jesus disse: você não está entendendo agora o que eu estou fazendo, mas você vai entender. Deixa eu te lavar, Pedro. Pedro olha para ele e diz: não, Senhor, eu não. Meu pé o Senhor não trisca. Meu pé o Senhor não lava. Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar,
você não tem parte comigo. Aí Pedro fica com medo, né? Não, Senhor, então dá um banho logo, deixa eu lavar tudo. Lava só o pé, não. Jesus, não, só o pé. Porque vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Jesus era o convidado de honra. E ele se levanta, toma o lugar de servo e lava os pés dos discípulos. Parece uma coisa boba. E você pode perguntar, por que os pés? Ele podia ter lavado as mãos, porque afinal de contas os fariseus já tinham reclamado que os discípulos de Jesus comiam sem lavar a mão. Eles não eram higiênicos o suficiente. Mas Jesus vai e lava os pés. Por que os pés? Porque naquela época eles andavam muito de sandália. E eles andavam longas distâncias. E os pés, eles ficavam para fora. Lembra que eu falei que eles deitavam para comer no sofá? O pé ficava para fora, porque estava sujo da poeira que eles carregavam, dos lugares que eles andavam. Então, o pé era a parte que pegava a poeira da estrada. Na nossa mesa, hoje, os pés, eles ficam escondidos embaixo da mesa, ou embaixo da toalha, dependendo do tamanho, né? Mas eles ficam escondidinhos. Naquela época, o pé ficava para fora. Talvez você já tenha se banhado. Talvez você já tenha o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas ainda existe uma área na sua vida que está em contato com a poeira desse mundo. Talvez ainda exista algo na sua vida que está meio sujo, que ainda precisa ser limpo. Aquele contatinho, aquela balada, aquele date escondido, aquelas músicas, aquele vício, não sei. Mas Jesus está dizendo, olha, você pode sentar na minha mesa, mas quando você sentar na minha mesa, eu vou te lavar. Quando você sentar na minha mesa, eu vou te limpar. Você não vai permanecer como você está. Você não vai continuar da mesma forma. Eu não vou te deixar sair deste lugar do mesmo jeito. Vocês conseguem enxergar a importância da mesa? Não era apenas uma comida, uma refeição. Era o lugar onde você seria completamente limpo por Jesus. E o problema é que muitas vezes nós temos vergonha de sentar à mesa com Jesus porque os nossos pés estão sujos. Sabe quando a mulher vai me entender bem agora? Quando a gente não está com a unha do pé feito, que a gente fica assim, ó, embaixo da mesa. A gente esconde os pés, falta dar um nó nas pernas tentando esconder. Às vezes a gente está assim com Jesus. A gente tem vergonha de sentar à mesa com Jesus por causa dos nossos pés sujos. Nós temos medo porque achamos que seremos julgados, achamos que seremos condenados ou talvez até rejeitados por causa das nossas fraquezas, das nossas impurezas, das nossas imperfeições. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não está preocupado com os seus pés sujos. Jesus tem água para lavar o seu pé. Jesus não está preocupado com aquilo que hoje pode ser um contato com a poeira deste mundo. Jesus tem algo que pode purificar você, a água viva que corre do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mateus 22, a Bíblia fala de uma parábola que Jesus contou, a parábola do banquete. E ele diz que o reino dos céus é como um rei que prepara um banquete de casamento para o seu filho. E ele envia os seus servos aos convidados. E os convidados respondem dizendo que não querem ir. E ele envia novamente os servos para os convidados e insiste que os convidados venham. Mas aí os convidados começam a dar desculpas. Eles dizem, eu não posso ir porque eu tenho que ver o meu campo. Eu não posso ir porque eu tenho que cuidar dos meus negócios. Eles começam a dar desculpas para o não, para a rejeição do convite. E aí o rei olha e fala assim, ok, o banquete está pronto, mas os convidados
não foram dignos. E ele olha para os servos e diz: vão nas ruas, chamem quem vocês encontrarem, traga todo mundo, eu quero essa festa cheia, eu preciso desse lugar cheio, é o casamento do meu filho. E aí os servos saem, traz todo mundo que eles encontram pela frente, enche o salão de festas. E aí chega a hora que o rei entra para ver, afinal de contas, quem foi que aceitou o convite, quem foi que entrou na festa. E a Bíblia diz que quando o rei entra para ver os convidados, ele nota que no meio deles está um homem que não está usando vestes nupciais, que não está vestido adequadamente para aquele banquete. E ele olha e pergunta: amigo, por que você... Como você entrou aqui desse jeito? Onde estão as suas vestes? E a Bíblia diz que o homem ficou mudo, não tinha o que falar. E aí o rei olha e manda os servos levarem ele e tirarem da festa. Ele não é digno de estar ali, porque as suas vestes não eram puras, não estavam dentro da etiqueta do dress code que o banquete exigia. Deixa eu dizer algo para você. Na mesa do Pai não tem lugar para desonra. Quando o rei manda o convite era free. Ele não cobrou entrada para o pessoal entrar no banquete. Ele estava pagando o banquete. O convite era free. Mas na hora que você recebe o convite, você recebe junto com o convite uma responsabilidade. A responsabilidade de responder. Vocês já receberam um convite que vem embaixo assim, RSVP? Que você tem que confirmar a sua presença, é uma sigla para uma expressão em francês que eu não vou tentar falar, que quer dizer responda por favor. Né? Mais fácil. O convite é free, mas a resposta é required. Quando aqueles homens responderam com a rejeição o convite do rei, eles estavam dizendo para o rei: olha, rei, desculpa, eu estou ocupado. Sei que o senhor está fazendo um banquete aí. Normalmente não é assim, né? Comida free, todo mundo corre para cima. Mas nessa cena, olha que interessante, o rei, não era qualquer pessoa, o rei preparou um banquete e os convidados tiveram a coragem de olhar para o rei e dizer assim: desculpa, rei, estou ocupado. Hoje não. Os convidados desonraram o rei quando eles não aceitaram o convite. O rei disse: o banquete está pronto, mas os convidados não são dignos. E eu pergunto para você hoje, se a sua responsabilidade é a resposta, qual tem sido a sua resposta para o convite do rei? Qual tem sido a sua resposta? Nós temos a mania de terceirizar as coisas. A gente começa a dar desculpas, a gente começa a encontrar prioridades. A gente diz não para o rei quando a gente não senta na mesa para comer o que ele coloca na nossa mesa todo dia. Quando a gente não lê a palavra, quando a gente não ora, quando a gente não honra a casa do Senhor, quando a gente não busca o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos dizendo não para o convite do rei, quando nós não damos bom testemunho. E é engraçado porque a gente sempre tem 1000 argumentos e 1000 justificativas para o nosso não. Mas todos os dias o rei prepara uma mesa. Davi disse: ele prepara uma mesa perante mim. Um banquete está pronto. Mas qual tem sido a nossa resposta? O que é tão importante na nossa vida que a gente pode se sentir confortável o suficiente para olhar para o rei e dizer: hoje não, desculpa aí, obrigado pelo convite. O que é tão importante para nós que a gente tenha a coragem de rejeitar o convite do rei? Não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu leio, daqui a pouco eu faço. Passo o dia inteiro e a gente não disse oi para Jesus. Na parábola que Jesus contou, tinha um homem
eu falei para vocês, que aceitou o convite. Ele foi. No final das contas, chamaram todo mundo. Ele foi. Ele disse sim. E ele estava no ambiente certo. Ele estava na sala do banquete. Mas ele estava com as vestes erradas. Ele estava com as vestes impuras. Ele quebrou o protocolo. Ele não era digno de estar ali. E na mesa do Pai, ele observa os seus convidados. Lembra da cena que Jesus chegou e começou a observar os convidados? O rei entrou no salão e observou quem tinha aceitado o convite. O Pai observa o seu coração. O Senhor olha para mim e para você que Ele sabe se nós somos honestos, se nós somos sinceros, se nós somos transparentes, se nós somos verdadeiros, se nós somos de fato santos, se somos de fato fiéis. Não pense que você está escondido diante dos olhos do Senhor, porque a Bíblia diz que o Pai tudo vê. Provérbios 15 diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, olhando os maus e os bons. Está olhando todo mundo. Hebreus capítulo 4 diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos dele. Não pense que você está passando desapercebido dos olhos do Pai. Ele está olhando você, Ele está observando. Ele sabe tudo. E Ele está vendo quais são as vestes que você tem vestido. Ele vê se você está vestido de religiosidade. Se você é santo na igreja e lá fora é um satanás. Se você é servo na igreja, mas é uma preguiça dentro de casa. Se você é um doce, educado com os irmãos, mas com seus pais é um cavalo, só trata no coice. Jesus está vendo. É engraçado, né? Pois Jesus está vendo quais são as nossas vestes. Ele está vendo a sua indiferença. Ele está vendo a sua distração. A sua falta de respeito pela presença. Quantas vezes a gente está no culto e a presença de Deus está se movendo e a gente está rindo, olhando para o vento, brincando com as moscas, sei lá. Distraídos, indiferentes à presença. Jesus nos observa. Você foi convidado e Ele observa os convidados. E uma coisa, Jesus não tolera, é a desonra. Tem uma mesa na Bíblia que fala que Jesus não sentou. Ele gostaria de ter sentado, mas ele foi deixado do lado de fora. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. A gente gosta de ler esse versículo e dizer assim, Jesus está batendo na porta do nosso coração. Mas a verdade é que esse texto não é para a porta do nosso coração. O contexto aqui era a porta da igreja. A igreja de Laodiceia. Essa carta foi para eles. Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo, pedindo para entrar. Olha que coisa, né? O dono da igreja foi excluído da igreja. O convidado de honra foi deixado de fora. O dono da casa não pôde entrar na sua própria casa, estava pedindo para entrar. Ninguém ouviu, ninguém abriu a porta. Sabe por quê que Jesus ficou para fora? Porque eles achavam que eles já estavam bem resolvidos. O texto diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada.
nem de Jesus, pelo visto. Quantas vezes você acha que você já está resolvido na sua vida? E Jesus está batendo na porta. E o único interesse de Jesus aqui era entrar e sentar na mesa. Jesus disse, se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou sentar na mesa, eu vou cear. Eu vou comer com ele e ele vai comer comigo. Eu quero entrar e sentar na mesa. Jesus não estava pedindo para entrar para fazer um milagre sobrenatural, para ressuscitar os mortos. Jesus não estava pedindo para entrar para fazer o furacão dentro da igreja. Jesus estava pedindo para entrar, para sentar na mesa. Mas ninguém ouviu. E Jesus continua dizendo, ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, eu vim aqui hoje com uma mensagem muito simples, eu já vou encerrar. Até quando você vai deixar Jesus de fora da sua vida, igreja? Até quando você vai desonrar Jesus com as suas vestes? Até quando a sua resposta ao convite de Jesus vai ser não? Desculpa, ocupado. Até quando você vai rejeitar a mesa com Jesus? Porque os seus pés estão sujos. Porque tem uma areazinha na sua vida que você ainda não deixou Jesus lavar. Até quando você vai dizer como Pedro, não, Senhor, o Senhor não lava meu pé, não. Essa área aqui o Senhor não toca, não precisa mexer, tá tudo certo, deixa ela aqui. Toca não, nesse cantinho aqui. Até quando você vai dar desculpas? Ah, mas é muito difícil ser crente, é muito difícil essa disciplina espiritual, de orar, de ler a Bíblia, ai, dá muito trabalho. Jesus disse que o lugar de honra que todo mundo está procurando é para o que vencer. É para os vencedores. Não é para quem dá desculpa. Não é para quem fica reclamando e murmurando. É para quem vence. Apocalipse 19 diz, bem-aventurados os que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Hoje você foi convidado para estar na mesa do Pai. Qual é a sua resposta? Jesus disse, ao que vencer, eu vou dar o direito de sentar comigo. Porque um dia eu sentei com o meu Pai. Jesus disse, eu vou dar o direito de sentar comigo no meu trono. Qual é o lugar de Jesus? O lugar de honra. Todo mundo está buscando ser honrado, ser reconhecido, ser aplaudido. Jesus está dando o segredo aqui, irmãos. Você quer isso? Seja servo. Jesus deu o exemplo. Ele disse, eu estou entre vocês como aquele que serve. Onde está o nosso coração de servo? Onde está o nosso coração disposto a servir o Rei? Eu queria que assim como você está, você fechasse os seus olhos agora. E você olhasse para dentro de você.
e você fizesse uma autoanálise agora. Como você tem respondido ao convite do Rei? Nós cantamos aqui ainda agora. Os anciãos, os santos, os anjos se prostram e rendem suas coroas ao Cordeiro. Na mesa do Pai, a gente só tem uma opção: se render. Na mesa do Rei, no banquete do Rei, só existe uma opção: tirar a coroa. Sabe, a coroa é aquilo que você acha que é a sua glória. É o que todo mundo vê. Está na hora de você tirar a coroa e render ao Senhor.